Olá, boa noite. Eu sou Elisa, monitora aqui do LADEP, né? E hoje nós teremos a nossa quarta aula do módulo 1 sobre direito aeronáutico. E hoje contaremos com a presença da Flávia Ferreira, Isabela Vilhena e Tatiane Viana, que vão falar sobre contratos aeronáuticos. A Flávia é formada em Direito pela Mackenzie, pós-graduada em contratos pela PUC e tem especialização em Business Law em Fairfield University. Responsável pela área de consultoria aeronáutica, possui mais de 13 anos de experiência profissional na área de contratos aeronáuticos do escritório Albuquerque Mello Advogados, com forte vivência em contratos estrangeiros, técnicos, internacionais e de alta complexidade, tendo atuado em empresas de grande porte, como a Latam e a Azul Linhas Aéreas. A Isabela é graduada pela UF, pós-graduada em Direito Empresarial pela FGV, e mestre em Direito Aeronáutico e Espacial pela McGill University do Canadá. Atualmente é gerente jurídica da Latam Airlines Brasil, responsável por contratos, frota, direitos de tráfego e concorrencial. Anteriormente, trabalhou por quase 10 anos em um escritório boutique especializado em direito aeronáutico, com foco em leasing e financiamento de aeronaves e motores. A Tatiane é advogada, especialista em direito administrativo, constitucional e aeronáutico. A executiva atua na aviação há 24 anos, tendo trabalhado nas áreas de atendimento ao cliente, infraestrutura aeroportuária e jurídico. Com formação no curso de instrutores da Universidade da Força Aérea, também é professora de Direito Aeronáutico no curso de Extensão de Serviços Aeroportuários da Universidade de Guarulhos, gerenciamento de crise, pós-graduação em segurança de voo e gestão de serviços aéreos no MBA em gestão de aviação civil, ambos na Universidade da AMB. Atualmente gerente de assuntos regulatórios na Latam Airlines. Boa noite, Flávia, boa noite, Isabela, boa noite, Tatiane. Desculpe aí pelas pedaladas que eu dei, né? Como eu disse para vocês, o currículo é muito grande, não consegui decorar. É um prazer tê-las aqui conosco esta noite. Prazer é nosso, Elisa, a gente que agradece. Mais uma vez, agradecimento em nome da professora Carolina. E eu vou começar a passar o slide. Aí vocês podem só falar, Elisa, pode passar, enfim. Vou colocar o slide aqui, tá ok? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre contratos aeronáuticos, que é um tema, eu sei que muita gente tem curiosidade, né, sobre o tema, é um tema muito vasto, tem muita coisa, muito material, muito assunto, a gente poderia passar aqui horas e horas falando a respeito, mas naturalmente, para efeitos dessa aula, a gente vai trazer algumas pinceladas de alguns pontos que são bem interessantes com relação a contratos aeronáuticos, né, especialmente na vida de uma linha aérea comercial. Então, que eu acho que tem muita curiosidade aí para a gente falar a respeito. Então, começando, a gente fala um pouquinho da aviação civil, que nada mais é do que o uso não militar, né, de uma aeronave. Então, a aviação civil, ela se divide em dois grandes grupos, e aí a gente está falando da aviação comercial e da aviação privada em geral, tá? Pode passar, Elisa. Dentro da aviação comercial, que é aquela que a gente conhece e vê com muito mais frequência, é a parte da aviação civil que envolve a operação de uma aeronave para serviço de transporte comercial de passageiros e cargas. Em geral, quando a gente fala de voos regulares, de aeronaves maiores, né, a gente está voando aí para muitos passageiros, né, e uma quantidade grande de transporte de pessoas, a gente fala de aviação comercial. Quando a gente fala um pouquinho de aviação privada em geral, é todo o resto que não é aviação comercial. Então, normalmente, a gente tem voos não regulares, aeronaves menores, e exatamente porque são voos não regulares, muito pontuais, a gente tem maior quantidade de voos em contrapartida à aviação comercial, que você tem grande transporte de passageiros, né? Então, aqui a gente tem táxi aéreo, a gente tem aviação executiva, experimental e assim por diante, tá? Pode ir para o próximo. Quando a gente fala de contratos aeronáuticos, gente, vamos lá. Eu coloquei aqui os 4 principais players do mercado. Obviamente não são só esses, mas são os principais, né? Quando a gente fala de contratos, a gente tem o operador aéreo, que nada mais é do que a empresa aérea, o proprietário da aeronave ou arrendador,
A gente tem a Autoridade Aeronáutica, que aqui no Brasil é a ANAC, a Tati vai falar um pouquinho a respeito disso para a gente, tá? E a gente tem o fabricante, que é a empresa, né, que produz essa aeronave, que efetivamente faz a fabricação dela. Pode passar. E aí, quando a gente fala um pouquinho mais de frota, né? Se eu sou uma empresa aérea, eu naturalmente preciso de uma frota de aeronaves e motores. É natural que eu vá decidir, né, com relação a essa frota. Quando eu sou uma empresa aérea, eu preciso definir alguns critérios da minha operação. Então, eu preciso definir quais são os mercados que eu vou operar, e aí, naturalmente, de acordo com o mercado que eu opero, eu vou definir qual é o tipo de aeronave que eu vou usar. Se é um mercado regional, provavelmente vai ser uma aeronave um pouco menor. Se eu vou operar um mercado doméstico, provavelmente minha aeronave vai ser um pouco maior, e assim por diante. Existem uma série de critérios que são levados em consideração para você definir qual vai ser a sua frota de operação. É comum que a empresa tenha frota de aeronaves e também uma frota de motores sobressalentes, que são os motores que a gente chama de spare engines, né? É natural que o motor, durante o processo de utilização da aeronave, ele precisa passar por vários eventos de manutenção. E aí, enquanto o motor está fazendo manutenção, eu preciso de outro para ser utilizado para aquela aeronave não ficar parada. Então, quando a gente tem a definição, ok, eu sei qual é o mercado que eu quero operar, eu sei qual é a aeronave que eu quero operar, e naturalmente eu escolho a frota de aeronaves e a frota de motor. Vale mencionar que a aeronave em si e os motores são ativos precificados em dólar, né? A gente está falando aí de um mercado global, a precificação não é em real. O capital necessário para você ter uma aeronave, não só uma, né, mas uma frota de aeronaves ou de motores, é muito alto, é um capital muito grande. Então, exatamente pelo fato de ser muito dinheiro para ser investido, as empresas aéreas, não necessariamente, a grande maioria delas, não colocam capital próprio para fazer para montar, né, para ter essa frota à sua disposição. Elas acabam usando o capital de terceiros e aí fazendo efetivamente um arrendamento, um aluguel de aeronave. Então, a gente vai falar um pouquinho de como funciona, é aí que a gente vai entrar um pouquinho na parte de contratos aeronáuticos, né? Mas a grande maioria daqueles players que detêm a propriedade da aeronave, que compram efetivamente uma aeronave para colocar ela em operação no mercado, eles estão no exterior, tá? A grande maioria deles estão no exterior, a gente tem alguns aí que são players bastante grandes, bem relevantes, e acho que a Isabela vai falar um pouquinho mais a respeito deles lá na frente. Um outro ponto importante também, que é levado em consideração, quando a empresa aérea decide, né, a sua frota, o seu mercado de operação, como ela vai operar, um dos pontos que precisa ser analisado e ela precisa decidir é qual o tipo de frota que ela vai querer. Se ela vai querer uma frota de aeronaves nova ou se ela vai querer uma frota de aeronaves usadas. E isso impacta diretamente nos tipos de contrato que ela vai firmar ou onde ela vai buscar essa aeronave, né? Tem uma diferença grande aí na prática. A gente tem, quando a empresa vai montar essa sua frota, ela tem várias opções, né? Mas depende muito dos players disponíveis no mercado que efetivamente investem naquele tipo de portfólio. Então, na prática, a empresa aérea ela poderia comprar, só que como a gente falou que é um capital muito alto para ser investido, quase nunca a empresa aérea coloca dinheiro para comprar a aeronave e operar. E aí tem as outras alternativas mais comuns, que é o próprio financiamento ou um arrendamento, um aluguel dessa aeronave para que ela possa operar, tá bom? Pode passar, Elisa. E aí a gente chega finalmente, né, na questão, diferenças básicas entre ter uma frota nova e ter uma frota usada. Quando a empresa aérea decide ter uma frota nova, existem algumas vantagens e desvantagens das duas opções, né? Quando a gente fala de uma frota nova, a empresa aérea tem a possibilidade de escolher, assim como a gente compra um carro novo, que a gente escolhe todos os acessórios, todos os itens adicionais que a gente quer,
Quando a gente encomenda uma frota diretamente do fabricante, a gente também tem essa opção de colocar ali como a gente gostaria que essa aeronave fosse configurada, né? Então, a empresa aérea tem a oportunidade de trabalhar a configuração, de escolher uma série de componentes, uma série de detalhes mesmo da fabricação da aeronave. E aí normalmente ela vai direto no fabricante, firma com ele o contrato de compra e venda, que é o que a gente chama de Sale and Purchase Agreement. E a gente está falando aqui de alguns fabricantes, como exemplo, Airbus, Boeing, Embraer. Uma curiosidade bem legal sobre este contrato é quando vocês vão ver que tem um asterisco amarelo que eu coloquei exatamente aí. Quando a empresa aérea vai firmar esse contrato com o fabricante, ela normalmente firma esse contrato com um ano da data em que ela vai receber a aeronave dela. Por que isso acontece? Porque uma aeronave, ela não é um item de prateleira, ela não é algo que o fabricante produz e coloca à disposição no mercado para ser vendido a qualquer momento. Normalmente, o fabricante ele produz aquela aeronave com uma contrapartida, sabendo que existe uma encomenda de algum operador ou de algum proprietário para que aquela aeronave seja efetivamente colocada no mercado, tá? Então, quando a gente fala de um Sale and Purchase Agreement, a empresa aérea que firma este contrato, ela faz isso com anos de antecedência, porque a fabricação ela entra dentro da linha, né, de montagem, da linha de fabricação desse manufacturer. Um outro ponto importante também que eu comentei com vocês lá atrás, no outro slide, quando a gente fala de empresa aérea, o capital para você montar uma frota de aeronaves ou uma frota de motores é muito alto. Então, é comum que as empresas aéreas não coloquem dinheiro próprio nessa aquisição, elas não adquirem, elas firmam o contrato de compra e venda, fazem a encomenda, mas muitas vezes, no momento em que elas vão receber esta aeronave, porque a partir do momento que eu firmo o contrato com o fabricante, é colocado ali o que a gente chama de cronograma de entrega. Então, o fabricante e a empresa aérea vão definir quantas são essas aeronaves e quando elas vão poder ser entregues para serem operadas. Essas datas, enquanto essas datas não vão chegando e conforme o tempo vai passando, neste período, a empresa aérea se encarrega de ir ao mercado, buscar possíveis compradores para essas aeronaves, que são lessors, são arrendadores, muitas vezes. Eles vão até o fabricante, eles fazem a compra dessa aeronave e arrendam ela de volta para a empresa aérea. Então, as estruturas, gente, a forma de fazer essa transação, existem inúmeras variáveis, tá? Existem diversas formas da gente fazer. Normalmente são contratos estruturados, vários contratos diferentes, várias entidades, várias partes contratantes. E a estrutura varia de acordo com o tipo de transação, de acordo com as partes envolvidas e por aí vai. Então, este é o motivo que tem ali um asterisco, tá? Uma outra opção também, a empresa aérea, quando ela quer uma aeronave nova, se ela não firmou um contrato direto com o fabricante, ela pode ir direto num proprietário que tenha firmado um contrato com o fabricante. Existem situações em que o próprio proprietário, vamos supor que ele sabe que o mercado daqui a alguns anos vai demandar aeronave do tipo X. Então ele vai até aquele fabricante, encomenda 20 aeronaves daquele tipo, porque ele acredita que dentro daquele período ele vai ser capaz de colocar aquelas aeronaves em operação no mercado. Então, e como isso é feito com anos de antecedência, ele, obviamente, durante esse período, fica fazendo marketing dessas aeronaves para os operadores. E aí, o operador, vendo que realmente chegou o momento do mercado e tem uma onda, né, do mercado para ser explorada, ele fala: beleza, eu quero, então, a aeronave do seu portfólio. A vantagem, normalmente, é que ele não precisa firmar o contrato com o empresário, com o fabricante, e não precisa esperar esses anos para ter aquela aeronave nova. Ele consegue fazer isso pegando a aeronave que já está ali disponível ou já está perto da data de entrega, que quem fechou foi o próprio proprietário, tá? Então, a forma a estrutura que a gente usa para fechar a contratação, ela varia. Mas, na prática, ou a empresa aérea ou o proprietário precisam fazer essa encomenda ao fabricante.
E aí quando a gente fala um pouquinho de frota usada, né, em contraposição à frota nova, são aeronaves que já estão em operação no mercado. Se eu escolho ter uma frota usada, o que eu preciso fazer é buscar aeronaves que estão mais ou menos próximas daquilo que eu preciso para operar. E a dificuldade é que aqui a gente praticamente monta um quebra-cabeça. Não necessariamente as aeronaves vão estar na condição que eu preciso. É comum, por exemplo, eu ter 2 aeronaves que estão operando na Europa, eu tenho mais 3 aeronaves que estão operando na Ásia, eu tenho mais 5 aeronaves que estão operando no Canadá, e aquelas que estão na Europa vão estar disponíveis daqui 6 meses. Aquelas que estão operando na Ásia vão estar disponíveis daqui 2 anos. E aquelas que estão operando na América do Norte vão estar disponíveis daqui 1 ano e meio. E aí é meio que montar um quebra-cabeça, né? Nem todas elas vão estar nas condições que a gente gostaria, então você tem que colocar aí, na hora que você faz essa avaliação, possivelmente você vai ter que mandar essas aeronaves para retrofit, para fazer uma reconfiguração interna, colocar, né, bancos do jeito que você gostaria, fazer a pintura dessa aeronave, refazer a parte interna dela da forma que a sua empresa, que a sua operação acredita que é o mais viável e assim por diante. Às vezes, inclusive, investir um pouco mais na manutenção dessa aeronave, às vezes está ali muito perto de fazer um cheque de motor, um cheque né, um cheque efetivamente, manutenção pesada, e aí antes de colocar em operação, você decide antecipar esse cheque para não ter que parar depois. Então, quando a gente fala de frota usada, a gente efetivamente monta um quebra-cabeça. Nem tudo sai exatamente como a gente gostaria, mas é possível, tá? É plenamente possível. A grande diferença, obviamente, uma frota usada, aeronaves usadas, elas custam mais barato, elas têm um custo de arrendamento menor, né? E uma frota nova, não, ela tem. O custo dela é um pouco mais caro, é acima. Em contraposição, a frota usada, você acaba despendendo um pouco mais na manutenção para deixar ela pronta para você operar, e a frota nova ela vem praticamente do jeito que você precisa. Então, são pontos aí interessantes que nem sempre é fácil a gente montar uma frota para uma empresa aérea. E é muito comum a gente ter uma empresa que tem frotas diferentes, às vezes opta por essa frota eu vou pegar nova, porque eu tenho tempo para organizar essa frota, mas essa frota eu vou escolher usada porque tem uma onda de mercado, eu quero surfar, eu quero aproveitar esse mercado, né? Essa onda que está rolando agora, então eu preciso colocar essa nave em operação para ontem ou o mais rápido possível, tá? Vamos lá, pode passar. E aí, falando um pouquinho, né, do contrato de Sale and Purchase Agreement, que é aquele que a gente fecha com os fabricantes, eu falei um pouquinho no outro slide, mas vamos lá. Esse contrato ele é firmado diretamente com o fabricante, não é firmado com o dono da aeronave, é com quem efetivamente produz a aeronave ou produz o motor. A spec, que é a definição técnica dessa aeronave, quando eu fecho com o fabricante, eu tenho opção de escolher, então, muitas vezes, a empresa aérea, se ela fecha o contrato diretamente com o fabricante, ela consegue definir a spec. Então, ela vai definir como vai ser, qual vai ser a configuração interna, quais são os sistemas que eu quero lá dentro, ela consegue fazer uma série de definições que, se fosse uma usada, ela precisaria pagar para fazer o que a gente chama de retrofit, né, para reconfigurar. O preço é um ativo precificado em dólar. Lembrem que a gente está falando aqui de mercado global, tá? Mercado internacional. Então, quase tudo, quando a gente fala de ativo, quando a gente fala de serviço, a grande maioria das vezes, ou parts and components, né? Os componentes de manutenção dessa aeronave, a gente está falando em precificação em dólar, tá? Não é em real. O prazo, a encomenda prévia que a gente faz diretamente com o fabricante são com anos de antecedência, por isso que a gente tem um cronograma de entrega. Então, normalmente, para você, da data em que você fecha o contrato até o momento em que você vai receber a primeira aeronave, passam anos. Então, a gente está falando aí de 1, 2, 3, às vezes 4 anos de espera dentro dessa fila para que efetivamente a aeronave seja produzida para a empresa aérea do jeito que ela encomendou, tá bom?
E você define também nesse contrato a quantidade de aeronaves a serem adquiridas. Um ponto importante, acho que vale mencionar aqui, é que é muito comum, quando a gente fecha o contrato com o fabricante, a gente tem o que a gente chama de opções firmes e meras opções. As opções firmes são aquelas encomendas firmes, reais. Então, eu posso ter um contrato com 40 aeronaves, das quais 20 são opções firmes. 20 aeronaves, com certeza eu vou pegar. E outras 20, eu me reservo o direito de, em algum momento durante o prazo do contrato, pegar ou não. Normalmente eu tenho prazo, né, para me manifestar, do tipo, olha, para pegar as aeronaves, exercer as opções de pegar as aeronaves do número 21 ou 25, eu tenho que avisar o fabricante no ano 1. Para exercer a opção de, por exemplo, pegar a aeronave de 26 a 30, eu tenho que dizer no ano 2, porque o fabricante precisa preparar aquela linha de produção, né? Ele precisa fazer toda uma preparação para saber se ele realmente precisa produzir aeronaves adicionais ou não. E, por fim, a gente tem o cronograma de entrega, que é o cronograma que eu falei anteriormente, né? A gente define, junto com o fabricante, a partir de quando eu começo a receber a primeira aeronave e com que frequência eu vou receber elas. É muito comum uma empresa aérea fazer o recebimento de aeronave, que a gente chama de delivery, um pouquinho antes da alta temporada, ou de momentos, né, em que a gente tem efetivamente uma alta demanda no mercado. Aqui no Brasil, por exemplo, em que essa época que a gente está vivendo, que é perto do Natal, férias, verão, é uma época de alta temporada. Então, é muito comum que as empresas aéreas agendem delivery para as aeronaves serem recebidas em outubro, em novembro, porque aí, quando for dezembro, que a gente está na alta temporada, eu já tenho essa aeronave em operação, tá? Pode passar. E aí, falando um pouquinho mais, né, eu falei que as estruturas, a forma como a estrutura contratual para a gente adquirir uma aeronave ou para operar uma aeronave, não necessariamente por aquisição, elas variam. Quando eu fecho o contrato, empresa aérea, fechei o contrato diretamente com o fabricante, eu tenho lá, né? Eu tenho o direito de compra. Então, basicamente, a encomenda é minha e quem tem o direito de comprar aquela aeronave sou eu. Só que eu não tenho dinheiro para investir e comprar aquela aeronave, né? Porque é um valor muito alto. Então, o que eu faço? Eu cedo esse meu direito para um arrendador ou um proprietário. E aí, esse proprietário, ele vai exercer essa opção de compra em meu nome, ele vai exercer essa opção de compra lá com o fabricante. O fabricante vai vender o ativo para esse proprietário. E, em contrapartida, esse proprietário vai arrendar essa aeronave para mim. É uma estrutura toda fechada e construída para ser dessa forma, porque basicamente a empresa aérea diz: olha, lá atrás eu me preocupei em fechar o contrato. Eu fechei o contrato, eu fiz a encomenda, eu me programei e agora eu quero operar. Então, ok, eu vou ceder o meu direito para você, você vai comprar essa aeronave e você vai arrendá-la para mim, porque eu quero operar essa aeronave. Basicamente, essa é uma estrutura simples de como acontece, tá? Pode passar. E aí, a partir do momento que a gente fala, né, o arrendador exerceu o meu direito de compra e adquiriu essa aeronave para arrendar para mim, a gente entra num outro contrato aeronáutico muito famoso, muito utilizado, que é o Lease Agreement, que é o contrato de arrendamento operacional, geralmente. A Isa vai trazer um pouquinho mais para a gente das informações do Leasing Agreement, tanto operacional quanto financeiro, tá? Mas o operacional, ele é muito utilizado aqui no Brasil. A Isabela vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes com vocês. Basicamente, falando rapidinho sobre os detalhes do Lease Agreement, ele é um contrato firmado da empresa aérea com o proprietário ou com o gerente, né, o gestor dessa aeronave. É comum, às vezes, eu tenho um proprietário diferente da empresa que faz a gestão do Lease Agreement. Mas, de qualquer forma, ela é fechada ou com o gestor ou com o dono daquele ativo. A SPEC, se é uma aeronave que já está em operação, provavelmente eu vou ter que fazer alterações nessa aeronave, né? Se é uma aeronave usada, eu vou ter que refazer a parte de dentro, eu vou ter que mandar essa aeronave para reparo, às vezes eu tenho que mandar o motor para fazer um overhaul,
porque eu preciso deixar a aeronave pronta para a minha operação e da melhor forma que me atenda. O preço também é um ativo precificado em dólar, né? Então, o lease agreement, você paga um aluguel, é diferente da compra. Eu vou pagar um valor que pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral, não importa. Ele é um valor pago periodicamente, né? E geralmente, na 90% das vezes, ele é precificado em dólar, tá? O prazo de um contrato de lease agreement, ele obviamente varia, né, de acordo com o tipo de aeronave, de acordo com o tipo de operação. Tende a ser, o prazo de disponibilidade dessa aeronave depende de quando ela vai estar no mercado, quando o outro operador deixa, né, de operar. Quando a gente fala de um momento de crise, estamos saindo de um momento de crise como esse, né? Tem muitas aeronaves paradas e disponíveis no mercado. Então, se eu fosse uma empresa aérea hoje e precisasse ir para o mercado, provavelmente seria fácil encontrar aeronave com disponibilidade imediata, mas isso não é sempre verdade, tá? Normalmente existe um prazo em que você tem que esperar o outro operador deixar a aeronave disponível para que você possa recebê-la. E quando a gente fala de prazo do contrato de lease agreement, depende muito da operação, depende do interesse das partes, depende da condição da aeronave, depende de uma série de fatores. Mas aeronaves novas, é comum, inclusive, que quando a gente fala de aviação comercial, é comum que esse prazo seja maior, inclusive, que 10 anos. Então, é um contrato de um período longo, né? Relativamente longo. A quantidade de aeronaves a serem arrendadas, né, depende de uma série de fatores, né, depende da disponibilidade, depende de quantas aeronaves eu quero. Talvez eu faça um plano inicial achando que eu preciso de 5 aeronaves, mas aí eu percebo que o mercado está muito aquecido, está tudo indo muito bem, e ao invés de ter 5, eu quero ter 7, porque eu quero colocar uma rota adicional num determinado ponto, ou eu quero operar, enfim, com maior frequência e assim por diante. Então, varia muito daquilo que cada operador quer fazer. E aqui, ao invés da gente ter um cronograma de entrega, a gente tem um delivery date, que a gente tem efetivamente uma data de entrega dessa aeronave. Então, essa data ela vai variar de acordo com aquilo que foi negociado, com a disponibilidade e com a devolução de um operador anterior, tá? Gente, contrato de lease agreement e contrato de sale and purchase agreement, né, o contrato de compra e venda de aeronaves ou o contrato de arrendamento, são contratos extensos, são contratos que têm uma infinidade de assuntos e pontos a serem debatidos, discutidos, são contratos cuja negociação é extensa, demoram meses, muitas vezes, para você conseguir fechar. Então, a ideia acho que é simplesmente passar aqui um panorama geral para vocês, trazer os pontos mais curiosos. E eu acho que a partir de agora a Isa vai falar um pouquinho mais sobre o leasing operacional e o leasing financeiro. Obrigada, Flá. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Elisa, pela apresentação. Estou muito feliz de estar aqui com essas duas profissionais que eu sempre admirei muito, desde quando eu era estagiária lá atrás e nem sonhava que eu ia trabalhar com aviação pela próxima década. Fico muito feliz também de estar falando para os alunos da Nacional. Meu sotaque não engana, né? Eu sou do Rio e não fiz UF, mas tenho muito carinho pela FRJ, então é realmente um prazer enorme estar aqui e podendo contar um pouquinho para vocês, tentar passar, como a Flávia falou, é um tema muito extenso, pesado, não é algo simples de ser, enfim, que a gente conseguir explorar nos pormenores em uma hora de aula, mas eu vou tentar trazer alguns dados, algumas curiosidades, algumas informações para vocês terem uma ideia geral de como funciona esse mecanismo do leasing de aeronaves e por que ele se popularizou tanto nas últimas décadas. Então, assim, para começar, eu queria trazer uma informação, fui atrás dela, dos dados atualizados, e posso dizer para vocês que 92% do total dos aviões, das aeronaves comerciais, e aí eu estou falando de aeronaves de passageiros, excluindo de cargas, da frota brasileira, elas têm um contrato de arrendamento envolvido, seja ele operacional ou financeiro. Eu estou falando de 92%, é quase a frota toda comercial. E aí, aqui embaixo,
tem o disclaimer para esse cálculo, a base é o próprio, são os registros do próprio RAB, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro, que a Tati vai falar um pouquinho mais à frente, e eu usei para fazer esse cálculo a base da frota da Latam, da Gol, da Azul, Passaredo e a Itapemirim, com matrículas ativas. Então, assim, a gente está falando quase da frota inteira de um país na aviação comercial. E aí, Elisa, pode passar, por favor. Eu vou tentar, em linhas gerais, trazer para vocês perguntas que que costumam me fazer e eu gosto muito de ouvir, porque é algo que a gente estava comentando mais cedo com a Flávia e com a Tati. Para a gente é muito comum, é muito parte do nosso dia a dia, mas as pessoas quem está de fora fica surpreso quando fala, mas como assim arrendador, proprietário de avião? As aeronaves não são da Latam, não são da Gol, não são das companhias aéreas, como assim tem outra pessoa no meio? O que é isso arrendador? E aí foi, além do assunto do mecanismo do leasing ter se popularizado desde a década de 80, a primeira leasing company foi fundada em 1973 nos Estados Unidos, que foi a LFC, que foi comprada há quase 10 anos atrás pela AerCap, que hoje é uma das maiores leasing companies. O assunto veio muito à tona, principalmente com o fim das operações da Avianca Brasil, né, 2 anos atrás, e a Avianca, ela, enfim, por dificuldades financeiras, parou de pagar os aluguéis das aeronaves. Os arrendadores, se você não cumpre o contrato, geralmente os contratos têm um período ali, né, de graça, tem graça que a gente fala, tradução literal, um período em que o arrendatário pode tentar cumprir, enfim, adimplir o contrato, mesmo estando em mora, mas não aconteceu, os arrendadores começaram a pegar as aeronaves de volta e aí todo mundo ficou, eu lembro de amigos e pessoas que não são do meio, lendo o jornal, falando assim, mas o que é isso, arrendador, de onde surgiu esse pessoal que vem, toma os aviões e acaba com a companhia aérea? E essas são as famosas leasing companies. Hoje a gente tem mais ou menos 150 empresas de leasing no mundo. É engraçado, tem um vídeo que eu gosto muito do canal Aviões e Músicas, não sei quem conhece, eu sou fã do Lito. Oi, Lito, se você estiver vendo esse vídeo, eu sou sua fã. E ele tem um vídeo muito bacana sobre leasing, os proprietários e arrendadores de aeronaves. E ele fala exatamente, quando a gente pensa assim, quem tem a maior frota do mundo? American Airlines, mais ou menos 900 aeronaves na frota. Não, gente, quem tem a maior frota do mundo, hoje em dia, é essa empresa irlandesa que eu falei, a AerCap. E ela não voa, ela não opera. Não voa, exatamente, não é um operador aéreo. Ela não opera. Ela fica lá nos bastidores. E aí, vou tentar trazer para vocês, como a Flávia falou, em linhas gerais, o que é o leasing de aeronaves, quais são os modelos, e aí são vários. Eu daria para fazer uma dissertação de mestrado, quem quiser, enfim, eu não esgotei o tema e tentei estudar um pouco, mas dá para fazer um curso inteiro de 1-2 anos sobre o tema, mas existem vários tipos de leasing, de contratos de leasing. Eu vou falar de 4 aqui para a gente, que são os mais conhecidos, os que a gente mais usa, pelo menos aqui no Brasil, e trazer para vocês as vantagens. Então, beleza, se popularizou a partir da década de 80, 90, estou falando para vocês que quase a frota toda de aeronaves de passageiros operadas por companhias aéreas no Brasil são arrendadas, mas quais são as vantagens para o arrendador? Por que alguém alguém empreende nesse ramo? Bom, como a Flávia bem colocou, uma aeronave, gente, é um ativo caríssimo, caríssimo. É na casa dos muitos milhões de dólares, dos bilhões de reais. Então, e como a Flávia também falou, quando uma empresa aérea vai comprar uma aeronave, as ordens de compra elas são firmadas com muita antecedência. E aí, hoje, a gente falando de aviação comercial, é muito difícil, por exemplo, uma companhia aérea está sujeita a demanda, ao ciclo, né? A sazonalidade das demandas, a eventos imprevisíveis. E aí, o avião não é fabricado do dia para a noite. E aí, hoje, você encomenda uma aeronave direto com o fabricante, você vai recebê-la daqui a pelo menos 5 anos, né? Assim, pelo que a gente sabe na prática,
dificilmente antes disso. E no mundo que a gente vive hoje, um mundo globalizado, dinâmico, você esperar anos por um avião que você precisa agora ou no futuro próximo, ou você manter um avião parado que você, enfim, porque você não precisa mais dele até você conseguir determinar o destino que você vai dar para aquela máquina, são problemas que as companhias aéreas enfrentaram por muitos anos. E até que essa estrutura, esse contrato de leasing de aeronaves entrou no jogo. E o que acontece? Uma característica das empresas de leasing é que elas são empresas altamente capitalizadas, tá? Na realidade, falando para vocês, muitas empresas de leasing são subsidiárias, às vezes de fabricantes. Eu sei que Airbus e Boeing têm os braços delas, as subsidiárias que são leasing companies, são às vezes subsidiárias de bancos que têm presença global. Então, assim, são empresas que têm dinheiro. E por terem dinheiro na carteira, elas encomendam de uma vez um portfólio de centenas de aeronaves, dezenas de aeronaves, direto com o fabricante. E aí, com isso, elas conseguem o quê? Elas têm poder de barganha. Elas conseguem comprar essas aeronaves, por estarem comprando em grande quantidade, elas conseguem um preço melhor do que uma companhia aérea startup que vai encomendar, sei lá, 3 aeronaves, 4 aeronaves. E, assim, foi exatamente o que a Flávia falou. Quando você coloca uma ordem de compra, uma ordem firme, vai receber a aeronave daqui a uns anos. Então, você vai... Quem está querendo startup uma companhia aérea hoje, não vai receber a aeronave amanhã se resolver comprar. E aí, o leasing, ele traz essa vantagem para quem opera. Para o lessor, vamos lá, para o arrendador, ele compra mais barato, ele, no primeiro ano, vamos colocar assim, de arrendamento, ele aluga aquela aeronave, aquele avião novo, ele recupera o dinheiro investido e depois de um tempo ele passa a ter lucro, e só lucro, obviamente, né? A menos que a aeronave sofra algum acidente, ele tem anos aí de lucro, porque a vida útil de um avião, vamos lá, uma aeronave comercial, um narrow body seria, aí Flavinha e Tati me corrijam se estiver errada, mas 10 a 15 anos em média, né? Então, ele tem, vamos botar aí pelo menos uns 10 anos de lucro. Ele não tem que arcar com os custos da operação, ele não vai pagar combustível, ele não vai pagar manutenção, ele não vai, enfim, ele vai só entregar o bem para o operador, vai receber o aluguel. E aí, pessoal, é óbvio que ninguém é ingênuo de pegar um bem de milhões de dólares, entregar na mão de uma empresa aérea que às vezes pode estar começando ou não, mas a gente sabe que a empresa aérea precisa, enfim, tem uma curva, até quando começa as operações, para começar a dar lucro, tem um período, e como eu falei para vocês no início, as demandas são sazonais, então nem sempre aquela operação vai dar lucro, não é uma indústria sempre lucrativa o tempo todo. Exato, e vale lembrar que a margem, né, de lucratividade da aviação comercial é uma das mais apertadas do mundo, né, das indústrias disponíveis. Então, tenta imaginar que um cara, né, uma empresa aérea que fez um contrato de sale and purchase agreement, que fez uma encomenda de aeronave há 4 anos atrás, para receber em 2020, por exemplo, a aeronave no meio da crise da Covid. Exatamente. Então, assim, você lida com a sazonalidade, com eventos imprevistos, e a margem já é apertada, e aí você ainda tem que lidar com uma situação dessa. Então, por isso que muitas vezes é tão comum a gente ver empresas aéreas quebrarem. Desculpa, Isa, vai lá. Imagina, não, te agradeço. Obrigada, é sempre bom te ouvir. Mas é exatamente isso, Flavinha. Então, quando a gente... É difícil prever, né? Em algum momento lá atrás, no mundo, a verdade é que tudo mudou muito. Hoje em dia, a gente está muito mais conectado em todos os sentidos. A gente tem que estar conectado, seja por conta do trabalho, estudo, enfim. Não importa o que a gente faça na vida, a gente parte do pressuposto de que a gente vai estar conectado. E a aviação é isso. A aviação traz conectividade. Então, a gente não pode, hoje em dia, achar que a gente vai prever a demanda daqui a 5 anos e esperar pelas aeronaves sentado e contente. Não, porque nesse meio tempo muita coisa muda, muita coisa acontece. Enfim, para a companhia aérea, as vantagens são muitas. Eu não vou entrar, mais uma vez, nas peculiaridades do direito brasileiro. Fico à vontade, no fim a Flavinha vai passar meus contatos, o nosso LinkedIn, enfim, quem quiser conversar, é um tema que eu gosto muito, estudei um pouquinho, gosto de conversar sobre isso, quem quiser trocar uma ideia, eu estou à disposição,
Não vou entrar nas questões contábeis e nos benefícios tributários, mas, assim, para a companhia aérea é vantajoso por muitas razões. Primeira delas, a companhia aérea, o operador da aeronave, aqui eu estou falando da versão comercial regular, né? Não precisa queimar o caixa de uma vez. A gente vai pagando os aluguéis periodicamente, mensais ou, enfim, a cada 3 meses, e aí é negociável. A gente paga, como citando de novo o mestre Lito, em suaves prestações, né? Então, é mais vantajoso. E aí, eu vou falar mais à frente um pouquinho sobre os diferentes tipos de leasing. A gente tem o leasing operacional e o leasing financeiro. Assim, a grosso modo, em termos muito gerais, o que é o leasing operacional? Controvérsias à parte, porque tem uma controvérsia até na jurisprudência brasileira, enfim, entre autores brasileiros, do que é arrendamento mercantil. Há quem entenda que arrendamento mercantil é sinônimo de arrendamento financeiro, e há quem entenda, como eu, mas quem sou eu na fila do pão, há quem entenda que arrendamento mercantil é simplesmente o contrato de arrendamento em que as partes são empresas, e aí o arrendamento mercantil ele pode ser operacional ou financeiro. Mas aqui para vocês eu vou considerar que o arrendamento operacional é a locação da aeronave. O arrendador entrega a aeronave para que o operador possa operar. E aí o operador vai arcar com seguros, vai arcar com manutenção, ele vai contratar a tripulação, tudo por conta dele. E no fim, os contratos de arrendamento operacional, eles têm uma característica também bem interessante. São contratos que podem durar anos, mas são contratos que têm um termo menor do que o contrato, por exemplo, de arrendamento financeiro. Em termos gerais, o arrendamento financeiro, o que ele é? Ele é um financiamento. Em termos muito, a grosso modo, ele é um financiamento. Uma e dívida. Aí, por isso, é uma dívida. Assim, ele não tem, aí falando de Brasil, tá? O arrendamento operacional para a companhia aérea, no Brasil, existe quando você importa a aeronave, e aí para todas as aéreas, tá? Aéreas regulares, a gente tem o benefício da importação por admissão temporária, com base num contrato de leasing operacional. Significa que a gente paga os tributos da importação proporcionalmente. Isso também representa um saving para a companhia aérea. O arrendamento financeiro, se você está importando uma aeronave, ou se você, enfim, opera uma aeronave com base no contrato de arrendamento financeiro, você não tem esse benefício exatamente porque não existe essa premissa de que em um momento você vai devolver. Na verdade, você arrenda o arrendamento financeiro, geralmente você celebra esse contrato por um tempo mais longo, existe um valor que você tem que pagar, que é o valor residual garantido. E aí, pessoal, só para ficar claro, o valor residual garantido é o valor que você paga para exercer a opção de compra? Não é o valor que você paga para exercer a opção de compra. Aí também não vou entrar no mérito do STJ, já mudou de posição algumas vezes, a gente pode falar disso em outro momento, não vamos criar climão aqui, mas o VRG hoje é pacificado, que o VRG ele é o valor residual garantido daquele bem, e aí você pode pagar em qualquer momento do contrato, ele não descaracteriza, pelo menos até onde eu sei, o STJ tem entendido dessa forma, ele não descaracteriza o contrato de leasing, você paga o VRG, que significa o quê? Olha, estou te pagando esse VRG com base no valor de mercado dessa aeronave, arrendador, porque eu realmente tenho interesse, é como se fosse um noivado, sabe? Eu tenho interesse aqui em exercer a minha opção de compra no final dos 10 anos do contrato de arrendamento. Significa que eu vou exercer? Não. Estou exercendo? Também não. Mas aqui, para representar meu interesse, é isso. E aí, no fim dos 10 anos de contrato de arrendamento financeiro, eu, enfim, pago o preço da opção de compra, exerço, e aí a aeronave passa a ser minha. Transfere-se a propriedade para mim, operador, companhia aérea, a aeronave passa a pertencer à minha frota. O arrendamento financeiro, e aí é intuitivo, né? Por que o arrendamento financeiro não é tão popular quanto o arrendamento operacional? Porque o arrendamento financeiro transfere para o operador aéreo o ônus da depreciação do bem. Ao passo que no arrendamento operacional, esse ônus continua com o arrendador. Porque cabe ao arrendador, no fim daquele contrato de arrendamento, procurar outra companhia aérea no mercado para operar. Ou se não tiver mais, se a aeronave já estiver muito antiga, ele vai procurar alguém para desmantelar, para sucatear aquele bem, e é isso. Então, assim,
essa é uma das vantagens também aí, né? O que é vantagem para um pode não ser para outro, mas essa também é uma diferença entre esses dois tipos de arrendamento. Que mais? Bom, uma das vantagens, aí só voltando para o meu outro tópico, para a companhia aérea, e isso é algo que eu acho que vale muito a pena abordar, e aí também pegando o gancho na apresentação da Flavinha, é a flexibilidade na malha, gente. Além de todas as vantagens, e aí existem vantagens contábeis, tá? Para as aéreas, quando elas operam uma aeronave sob um leasing operacional, existem vantagens tributárias, mas a principal vantagem é operacional, porque a companhia aérea consegue em meses, semanas, se bobear em dias, uma aeronave que vai se adequar à necessidade dela naquele momento. Não precisa de bola de cristal para pensar no que vai acontecer daqui a 5 anos. Enfim, se a gente... E aí eu vou citar alguns exemplos para vocês. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Mas vamos lá, a crise do MAX, do Boeing 737 MAX, em 2019. A única aérea do Brasil que operava era a Gol. E a Gol tinha recebido umas aeronaves super novas e encomendado outras que viriam dali a 2, 3 anos. E a operação do MAX ficou suspensa por quase 2 anos por questões técnicas. E aí o que acontece? A Gol teve que procurar, e não só a Gol, né, gente, ou as outras companhias aéreas que operavam o MAX tiveram que procurar aviões para conseguir acomodar a frota, repor, né, a capacidade. E aí, se vocês pararem para pensar, o que aconteceu naquela mesma época ali, 2019? Uma empresa aérea grande na Índia, a Jet Airways, entrou em recuperação judicial. E adivinha quais aeronaves a Jet operava? 737, que são mesma família do MAX, mas que não tinham, obviamente, os problemas técnicos que o MAX estava apresentando. Então, como a Jet estava em recuperação judicial, estava com problemas financeiros, alguns 737 foram devolvidos e adivinha quem arrendou? A Gol e outras companhias aéreas que operavam aeronaves da família 737. Então, assim, é muito vantajoso do ponto de vista do operador pela questão da flexibilidade na malha. E aí, para finalizar, infelizmente a gente não tem mais tanto tempo e eu acho que já acabei, desculpa, até estou correndo, mas um pouquinho, mas eu acho que o principal, a importância do leasing ficou muito, muito clara pelo que a gente viveu nos últimos 2 anos num cenário de pandemia. Porque, vocês vejam bem, numa situação em que o cenário está muito ruim para um player, por exemplo, para a companhia aérea, para a arrendatária, como esteve em 2019 para a Avianca Brasil. Dei o exemplo lá no início, a Avianca estava com dificuldades financeiras, não conseguiu pagar, os arrendadores vieram, reintegraram a posse, pegaram as aeronaves de volta. E aquilo para eles naquele momento valia a pena, por quê? Porque tinham outras, a demanda continuou, estava aquecido, o mercado estava aquecido em geral, como a Flávia falou, é verão no hemisfério X e inverno no outro, tem as temporadas de férias. O arrendador pegou da Avianca que não estava pagando, arrendou para uma empresa no outro canto do mundo que estivesse disposta a pagar. E é isso, o mercado estava aquecido. Na pandemia, não é vantagem para ninguém, porque a pandemia parou o mundo. Então, assim, as aéreas não estavam não estavam tendo caixa, não estavam gerando receita. Os arrendadores, ainda que eles quisessem reintegrar a posse, pegar a aeronave de volta, iam arrendar para quem? Porque não estava tendo demanda, e a gente está falando de nível global. Então, assim, o cenário estava ruim para os dois lados, para os arrendatários e para os arrendadores. E aí, vejam bem como o leasing foi um mecanismo, né, mais do que um contrato, um mecanismo que trouxe vantagens para ambos. Por quê? Tudo bem, eu sou sua cliente, companhia aérea, eu não posso pagar esse aluguel agora, eu não estou fazendo receita. O arrendador fala, tudo bem, então a gente renegocia as condições de pagamento, você continua na posse da aeronave e vamos ver o que acontece. Porque pelo menos em pouco mais de 33 anos de vida, eu nunca vi nada semelhante a essa pandemia de Covid que a gente viveu. E, para mim, é o melhor exemplo de um evento que trouxe muitas incertezas e que acho que até hoje a gente não consegue dizer se vai ter um fim e, enfim, quando isso vai acontecer. Então, eu espero... Pode passar, Elisa, por favor.
A gente tentou... Vale dizer, inclusive, que foi prevista, a IATA previu, né, que a gente teve já consolidado o setor, né, a aviação, de uma forma geral, teve bilhões de prejuízo em 2020, em 2021, e ainda é previsto bilhões, acho que 12 bilhões de prejuízos para 2022, para o setor como um todo. Então, realmente foi uma crise sem precedentes, e a gente vê que as coisas ainda estão acontecendo, né? Exato, os efeitos ainda vão ser sentidos por um tempo, né, Flávia? Então, assim, aí eu tentei trazer aqui algumas notícias para ilustrar, né, o que a gente está falando. Essa foi uma notícia de agosto desse ano. Eu já trabalhava aqui na Latam. Latam Airlines arrenda 5 Boeing 787-9 adicionais. Gente, um Boeing, 787 é o Dreamliner. 787-9, vou falar para vocês, eu até anotei aqui. Quanto custa mais ou menos atualmente? 300 milhões de dólares. Nem sei quanto seria isso em reais. Sei lá, quem é bom de conta no chat ajuda a gente aqui. Mais de um bi, com certeza. Assim, eu não tenho ideia de quanto dinheiro seja isso. E eu acho que assim, ilustra o quanto alto esse valor e por que a gente precisa de um parceiro, e aí eu estou falando dos arrendadores, que viabilizem a operação. E é isso, e às vezes é engraçado que eu vejo, às vezes na prática, né, algumas situações em que o arrendador está de um lado, o arrendatário está de outro. Não, eu acho que o arrendador e o arrendatário, pelo menos aqui na aviação comercial, eu pelo pouco de experiência que eu tenho aí, nesses quase 10 anos, eu vejo que são arrendador e arrendatário têm que ser parceiros, porque ambos têm interesses envolvidos. Um é cliente, a realidade é que um é cliente do outro. E a companhia aérea precisa da aeronave do arrendador para viabilizar a operação, e o arrendador precisa que a companhia aérea arrende, porque senão ele vai fazer o quê com aquele bem ali parado? Então, assim, são parceiros. Eu vejo mais como parceiros do que como players antagônicos. E aí, essa outra reportagem que eu acho muito interessante, falando sobre a AerCap, que foi a empresa irlandesa que eu mencionei no início, que a dona da maior frota de aviões do mundo não realiza nenhum voo. E as donas das maiores frotas de aviões do mundo, né, não realizam voos. E elas são exatamente as leasing companies. Elisa, pode passar, eu acho que com esse slide a gente finaliza. Só para fechar essa parte, o que acontece com a aeronave no fim do lease agreement? E aí aqui a gente está considerando o leasing operacional, tá? Porque no fim do lease agreement, do leasing financeiro, o que acontece? A arrendatária adquire a propriedade daquele bem. No fim do arrendamento operacional, como a gente comentou, ou o arrendador vai lá procurar um novo operador. Existe essa opção também muito interessante de converter em cargueiro, isso vem acontecendo muito com o Boeing 767, né? A gente tem visto bastante esse movimento. Ou, se a aeronave já estiver muito velhinha, ela vai para desmonte. E aí tem mais, acho que um slide com alguma manchete. Elisa, pode passar, por favor. E aí também mais uma reportagem para ilustrar com o leasing como mecanismo que viabiliza a adequação da frota, né? No sentido de... E aí isso foi super noticiado. A gente tinha uma frota, a gente agora falando como Latam, existem dois tipos de... Não é dois, né? Mas assim, dois grandes tipos de aeronaves. Os narrow bodies, que são as aeronaves menores, os wide bodies, que são as aeronaves maiores que fazem voos internacionais. A gente tinha uma frota mista. A Latam Brasil operava com o Airbus A350. E a gente resolveu, para adequar a malha, principalmente, né, nesse período de pandemia, em que os voos internacionais foram reduzidos, a gente, enfim, por várias razões, preferiu uniformizar a frota de wide-bodies com aeronaves Boeing e devolver os A350. E eu posso garantir a vocês, como vocês podem ter lido, enfim, nos grandes jornais, que se essas aeronaves, se a gente não tivesse o mecanismo do arrendamento e se engajado em boas negociações com arrendadores, a gente talvez não tivesse tido tanto êxito. Talvez não, a gente não teria tido tanto êxito. Então, é um tema muito vasto e fascinante, mas agora eu passo a palavra para a Tati. Passar para... Bom, essa é uma tabelinha que a gente trouxe, infelizmente não é... Para tentar ilustrar a grandeza, o nível, assim,
os valores dos ativos de aeronaves. Exato. Não é relativamente valor novas. baixo. Exato, são valores altíssimos. E aí aqui a gente está falando, nessa coluna preço total, a gente está falando do valor de mercado da aeronave e o valor do leasing por mês. E ainda assim, pessoal, tudo bem, $300 mil por mês é um valor alto, mas hoje isso representa, na operação de uma companhia aérea, em média, falando de aeronaves narrow bodies, isso representa o quê? Não chega a 20% dos custos. Ainda assim, e aí eu vou sempre defender o leasing, porque realmente é um mecanismo que traz benefícios para ambas as partes, mas ainda assim é benéfico, vale a pena, porque o custo maior não é o aluguel, o custo maior ainda no Brasil ainda é o combustível. E aí, com isso, eu finalizo a minha apresentação e passo a palavra para a Tati. Obrigada. Olá, gente, boa noite. Obrigada, Flávia. Obrigada, Isa. Eu vou falar duas curiosidades para vocês aqui do que as meninas estavam conversando. As aeronaves narrow body, né? Como é que a gente identifica um avião desse? Muito simples, gente. Aeronave de corredor único. Quando você entrar num avião e eu tiver um corredor, é o que a gente chama de narrow body. Quando a gente entrar em aeronaves com 2 corredores, são os wide body, as aeronaves maiores que a Isabela falou. E uma outra questão muito interessante, só para complementar um pouquinho a fala da Isa, com relação à questão da pandemia, né? O que a pandemia nos trouxe. E a pandemia, ela nos deu a possibilidade de negociação com os lessors a respeito do contrato propriamente dito, porque antes da pandemia, se a empresa estava utilizando ou não a aeronave, ela teria que pagar por ela, né? Mas nós tivemos a possibilidade de fazer essa negociação dentro de um guarda-chuva muito grande que a companhia tá passando no momento, e a gente pôde renegociar isso, né? Fazer com que a aeronave seja paga, o leasing dessa aeronave seja pago, se efetivamente ela for utilizada, né? Pelo tempo determinado aí no contrato. Então, isso foi amplamente divulgado na época, essa nova negociação, e trouxe essa possibilidade para a gente. Bom, complementando um pouquinho tudo, essa aula que as meninas deram aqui, a gente vai entender um pouquinho agora como é que a gente usa todos esses contratos que elas falaram, né? Eles têm que ter um fim. Não é apenas uma negociação entre partes. Eles embasam um processo maior, que é o processo de registro dessa aeronave, né? Além de outros documentos que vocês vão ver, que além da operação ser complexa no que diz respeito aos contratos, ela também é complexa no registro. Ela não é dificultosa, não. O RAB trouxe muitas facilidades dentro de todo esse processo que a gente está vivendo, que a ANAC tem defendido, do voo simples, né? O que é o voo simples? O nome já diz. É tornar a aviação mais simples, é tornar os processos regulatórios mais simples. Mas ele ainda é complexo, porque eu preciso de muitas documentações para que eu possa comprovar realmente a propriedade daquela aeronave, o leasing que está sendo feito, enfim, todas essas questões. Então, dentro do registro aeronáutico brasileiro, dentro da ANAC, aliás, nós temos a resolução 293 da ANAC. Ela vai dispor sobre todas as regras que o registro aeronáutico brasileiro tem que seguir, né? O RAB, que nós denominamos assim, né, e é como a legislação chama esse registro, ele tem atividades relacionadas ao registro da aeronave, a conceder e controlar as marcas de nacionalidade e matrícula, emitir o certificado de matrícula de aeronavegabilidade, enfim, é uma série de atividades, são muitas atividades que o RAB faz para manter
essas aeronaves devidamente registradas, motores também, né? Lá no final, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma matéria que foi publicada pela Luciana Vieira, que, se eu não me engano, ela está aqui assistindo a gente, é uma honra muito grande. Ela é a gerente responsável pelo RAB. E nessa matéria, a gente consegue entender um pouquinho todo esse processo de uma forma muito simples. E ali ela menciona, né? O que é o RAB? É um cartório sui generis, né? Porque ele vai ser utilizado para registrar aeronaves. A gente tem aí os cartórios de registro de imóveis, né? De pessoas naturais, e a gente tem o das aeronaves também. A gente teve aí em 2020, em novembro de 2020, esta resolução 597 da ANAC, que ela veio alterar alguns aspectos da resolução 293 e também da resolução 309, que é a resolução que vai regulamentar a Convenção da Cidade do Cabo. Essa convenção, ela traz uma série de regras a respeito da aviação internacional, né, de como isso tudo tem que ser feito. Porque, como a Flávia e a Isabela colocaram, a aviação ela é global, né, ela tem que ser entendida e ela tem que ter uma forma de ser movimentada globalmente. Eu não posso ter regras aplicáveis só num país, em outros, e travar. É como se eu não posso ter uma linha de trem com bitolas diferentes a cada trecho. O trem tem que rodar. A aviação tem que rodar no mundo inteiro. Então, por isso que existem essas regras que fazem com que a aviação ela tenha esse mecanismo de rodar no mundo todo. Você pode passar um pouquinho o slide? Obrigada. E aí, quais foram as principais mudanças, né, que a gente teve com relação ao registro, a essa resolução 597? A gente teve a questão da inscrição e averbação do direito de aeronave. Nossa, o que é isso? É muito simples, gente. É a parte digital. Certificado digital, documento digital, isso passou a ser aceito, porque com isso eu facilito todo o processo, tanto para o lado da companhia aérea, quanto para o lado do RAB, na hora de fazer a análise, porque eles recebem tudo isso por um sistema que se chama Sistema de Peticionamento Eletrônico, né, que é o SEI. E tudo isso entra nesse sistema e o RAB consegue ir analisando sem agora a necessidade das companhias terem que apresentar a documentação original. Vocês já imaginaram a quantidade de documentos que a gente teria que apresentar? É muito, muito grande. Então, a gente tem essa facilidade agora. Os contratos de intercâmbio envolvendo aeronaves de matrícula estrangeira. A ANAC, lá em 2018, ela abriu a possibilidade para que aeronaves estrangeiras pudessem ser utilizadas em regime de intercâmbio por empresas brasileiras. E isso é muito essa parte que eu comecei dizendo para vocês, da necessidade da aviação rodar globalmente. Então, olha que mecanismo interessante. Desde que, óbvio, exista um acordo firmado entre os países, uma aeronave pode chegar, uma aeronave de matrícula aqui no Brasil, hoje nós temos contrato com 2 países, Chile e Paraguai. Então, a aeronave vem do Chile, eu não preciso cancelar o registro dela aqui no Brasil, e ela, por meio do intercâmbio, ela pode ser operada por uma empresa brasileira. Nós tínhamos isso lá em 2018 para voos internacionais, e hoje a ANAC já trouxe uma baita de uma inovação no acordo de cooperação técnica, a princípio do Chile, fazendo com que esse tipo de aeronave também possa ser utilizada aqui internamente no Brasil, né, em voos domésticos. Então, isso facilita demais. E aí, diferente de quando eu tenho um registro de uma aeronave, quando a gente tem aqui a questão de um intercâmbio, o RAB, ele faz a anotação
a anotação dessa aeronave, das operações, para que haja esse controle, tá? Mas não existe o registro. Então, não há uma constituição de direito real, né? Porque ele não vai gerar a emissão de um certificado da aeronave pela ANAC. Mas a ANAC tem o controle, não só na parte operacional e de aeronavegabilidade, mas também na parte da documentação que foi apresentada para anotação. A gente também teve aí uma novidade, que foi a inscrição de cessão temporária, locação, arrendamento, intercâmbio e outros direitos de uso, né, que também houve essa possibilidade de que não haveria, nesses casos, a necessidade de restituição do documento físico do certificado de matrícula, justamente porque hoje o certificado é digital. Né? É muito simples. A gente, quando faz todo o processo, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês agora, é muito simples a gente conseguir fazer com que tudo isso rode de uma forma muito rápida, porque é tudo digital, então facilita demais. E também no cancelamento de matrícula da aeronave, no processo de cancelamento de matrícula da aeronave, o que pode acontecer também? Houve um facilitador também dentro desses pedidos de IDERA, né, que é uma autorização irrevogável do cancelamento de matrícula e solicitação de exportação dessa aeronave. Isso também foi facilitado, né, e houve um alinhamento com a Convenção Internacional. Então, quando há esse comprometimento, há um comprometimento do país em seguir os termos da Convenção Internacional, fazendo com que isso se repercuta numa redução de custo de empréstimo e arrendamento da aeronave. Pode, por favor, passar. E aí, o que eu queria começar a falar para vocês aqui, para a gente poder entender um pouquinho, né? A gente vai falar muito pouquinho de 2 processos só do RAB, dentre os inúmeros processos que eles têm, e um deles, que é onde tudo começa, que é a reserva de marca, né? Todo mundo, tenho certeza que todo mundo, quando está no aeroporto, percebe que todos os aviões têm lá o conjunto de letrinhas, né, que identificam uma aeronave. Essa é a marca da aeronave. São esse conjunto de letras que vai me dizer de onde essa aeronave de que país ela está, em que país ela está registrada. Então, aqui no Brasil, na aviação comercial, o que acontece? A gente utiliza alguns códigos. Eu vou usar, gente, a forma que a gente fala com o alfabeto aeronáutico, tá bom? Porque eu acho que eu não alfabeto aeronáutico pode soar um pouco estranho, mas é como a gente usa na aviação. Exatamente. Então, vamos lá. É Papa, 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 Tango, Papa, Romeu, e o RAB, há pouco tempo atrás, abriu uma nova marca, Papa, Sierra. Então, todas as vezes que vocês virem aeronaves com estas letras, começando com os P's, são aeronaves brasileiras. Com estes P's, são aeronaves brasileiras. E o restante das letras são escolhas que as companhias aéreas podem ir fazendo. E também os proprietários de táxi aéreo, dos aviões particulares, todo mundo tem que ter registro. A aeronave tem que ter esses códigos, qualquer que seja a natureza dela. E aí, esse processo é feito na reserva de marca. Entra-se no sistema do RAB, a gente efetua o pagamento referente à utilização dessa marca, e as grandes empresas, o que elas fazem? Elas pegam sequências muito grandes de letras, né? Porque, já imaginou, eu tenho o alfa, 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 e aí a outra empresa pega o alfa, alfa, bravo. Poxa, vai ficar ruim, né? Eu quero o alfa, alfa, bravo. Então, a gente vai fazendo esses registros.
Se eu não utilizar no período de 1 ano, eu posso renovar essa reserva de marca. E isso vai nos ajudando a manter a frota da empresa com marcas sequenciais, né? Então, esse é o primeiro processo. Elisa, você pode passar para mim? Então, quais são os principais processos do RAB? Então, como a gente viu, a gente tem a reserva de marca e a reativação. Às vezes escapa uma marca lá no meio do caminho que a gente tem que buscá-la de volta para poder dar a sequência na nossa frota. Então, isso o RAB faz. Tem um processo que a gente colocou aqui, ele não é do RAB, ele é do CGNA, que é o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, que é lá do Comando da Aeronáutica, mas ele é super importante quando a gente está falando de aeronaves. É a solicitação do código transponder do avião. Nossa, o que é isso? Nada mais é do que o mecanismo que a aeronave tem para ser identificada nos radares, né? A gente lembra, há alguns anos atrás, o acidente que aconteceu com a aeronave da Gol, que foi justamente porque o avião Legacy desligou o código transponder dele. Então, a aeronave ficou que não podia ser vista nos radares. Invisível, né? Para os Exatamente. Radares. E por que isso é importante? Porque todas as vezes que eu modifico a marca do avião, o código transponder tem que ser reajustado para aquela marca, né? Porque é a leitura que o radar vai fazer daquela aeronave nos sistemas. Então, por isso que isso é tão importante. Então, novamente, não é um processo do RAB, é um processo do CGNA, mas é importante porque ele está dentro das etapas que a gente tem do processo do registro, que a gente precisa cumprir isso para que a gente possa ter tudo muito bem organizado. A gente tem aí os processos do RAB de primeira matrícula, né, ou rematrícula, que a gente chama de delivery. A gente tem inscrição dos contratos de arrendamento. Olha aí os contratos, gente. Aqui, eles são utilizados aqui, eu tenho que registrar esses contratos, né? Por quê? Porque se registra o direito de uso sobre a aeronave, ou sobre os componentes, os motores também são registrados, né? E a gente também tem que ter os contratos inscritos para poder fazer o cancelamento do direito de uso daquela aeronave, né? Uma transferência de propriedade, uma hipoteca, tudo isso também o RAB administra e executa. Pedido de novo intercâmbio. Então, lembra, o RAB, ele não emite o registro, mas ele faz a anotação. Então, o intercâmbio também tem que ser, toda vez que eu tenho um novo intercâmbio, eu tenho que fazer a comunicação para o RAB. Inclusive, porque é o RAB que starta os outros processos dentro da agência, que são necessários, né? Como a Flávia colocou aí logo no começo, explicando os contratos, a questão da gente ter lá as especificações operativas, né? A especificação operativa ela é a espinha dorsal da companhia aérea. É um documento que vai dizer quais aeronaves a companhia opera, em quais bases, quais são suas bases de manutenção, os seus aeroportos, aonde ela está autorizada a operar, quais são os contratos de intercâmbio que ela tem. Então, é um raio-x da operação, né? Exatamente. A partir do momento que se dá entrada ali no RAB, o RAB vai iniciar os processos nas outras áreas, área de operações, área de aeronavegabilidade da agência. A gente tem um processo também chamado de cancelamento de matrícula e do IDERA, que é aquilo que eu expliquei para vocês, que foi uma das mudanças que a resolução 597 trouxe, e que a gente chama de redelivery, né? Tem a emissão de segunda via de certificado, tanto de matrícula quanto de aeronavegabilidade, quando é preciso, apesar que quando chegou a 597 lá em 2020, o que aconteceu? Tudo virou digital. Então, agora é muito simples, você entra lá no link e faz a impressão do documento.
Então, não há mais essa necessidade, desde que seja uma aeronave já registrada, desde quando o RAB fez essa mudança, a gente tem todo esse processo. Apesar que as aeronaves passaram por um processo aí de emissão de certificado digital. E a gente tem a emissão da certidão de propriedades e ônus reais. É igual de um cartório de imóveis, gente. Quando a gente vai lá pedir uma certidão no cartório de registro de imóveis, o que a certidão mostra? Mostra tudo sobre o imóvel. Desde quem comprou, quando vendeu, de que forma vendeu, tudo isso mostra na certidão do imóvel. Aqui para a aeronave não é diferente, é da mesma forma. A gente tem todo esse desenvolvimento, esse histórico da aeronave dentro do Registro Aeronáutico Brasileiro. E tudo isso é exteriorizado através da emissão da certidão de propriedade e ônus reais. Elisa, pode passar, por favor? Bom, continuando aqui um pouquinho, eu não vou entrar em documento por documento, não se assustem. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né, do quão embasado é o processo em documentações, né? Isso tudo precisa ser mostrado ao RAB, precisa ser apresentado ao RAB, hoje já naquela forma que eu expliquei para vocês no começo, né? Pode ser digital, desde que cumpra-se todos aqueles requisitos necessários para isso, mas olha como é complexo quando a gente vai registrar a primeira vez uma aeronave aqui no Brasil, né? Eu preciso ter todos esses documentos. CNPJ da empresa, eu preciso ter os atos constitutivos da empresa, eu preciso ter um recibo de compra e venda da aeronave. Parece engraçado, né? Mas existe, viu, gente? Apesar de ser um valor astronômico. Aliás, meninas, o Alexandre Mesquita colocou aqui no chat o valor de 300 milhões entre 1 bilhão e 700 e 1 bilhão e 800. É muito dinheiro. Pouca coisa. É pouca coisa. E aí, então, tem isso que a gente chama de Bill of Sale, né? Que é justamente esse recibo. Tem o seguro aeronáutico que precisa ser apresentado. Olha o contrato aí, gente, ele apareceu. O contrato que as meninas estavam falando, os contratos, eles aparecem aqui. Eles têm que ser apresentados no idioma original deles, né? Geralmente, essas operações são todas fechadas em inglês, né? Até porque é a língua global. E aí tem que ser apresentada também a tradução juramentada. É feita por um tradutor juramentado, para que tenha validade legal aqui no Brasil. Tem que ter o consentimento do proprietário, o proprietário tem que dizer, ok, eu concordo que essa aeronave seja registrada em nome do operador XPTO, tenho que ter as procurações e, por fim, eu tenho que pagar a taxa de fiscalização, né? Porque eu vou fazer o RAB se movimentar para fazer um registro para mim e tem custas disso, né? Então, a gente vai e recolhe essa taxa de fiscalização de aviação civil, a TEFAC significa isso. Acho que vocês perceberam, né? A aviação, a gente usa muita sigla. E, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala siglas achando que está todo mundo entendendo, né? Então, só para explicar para vocês o que significa a TEFAC. E depois que a gente passa, entrega, protocola esse primeiro lote de documentos no RAB, a gente vai para uma segunda parte, isso ainda dentro do processo de primeira matrícula da aeronave, tá? Elisa, você pode passar, por favor? A gente vai aí para a segunda parte. Essa segunda parte acontece, gente, quando a aeronave ela chega no país, né? Toda aquela primeira parte eu ainda consigo fazer quando a aeronave está lá fora, está no exterior. Quando a aeronave chega no país, ela passa por um processo de vistoria, que ele é chamado VTI, Vistoria Técnica Inicial. Quando ela passa por esse processo, eu tenho também alguns outros documentos que conseguem ser gerados com a chegada dela ao país. É o registro de operações financeiras, que justamente vai mostrar
tudo aquilo que eu ajustei no contrato em termos de pagamento, né? O Banco Central tem que saber o que está entrando, o que está, né? Então, isso é registrado. Eu tenho o certificado de exportação da aeronave, o cancelamento no país de origem, porque essa aeronave recebeu uma marca nesse país onde ela foi fabricada, esse cancelamento tem que ser feito. A declaração de importação, que a gente chama de DI, o comprovante de importação, que a gente chama de CI, e, por fim, a aprovação da vistoria técnica inicial. Né? Essa vistoria é feita pela área de aeronavegabilidade da ANAC para comprovar que essa aeronave ela atende todos os requisitos e ela pode voar. A aeronavegabilidade, ela significa isso. A aeronave está pronta, ela pode voar. Né? Então, feito isso, eu consigo finalizar o processo e a finalização do processo se dá com a emissão do certificado de matrícula e aeronavegabilidade. Né? Anteriormente, físico, emitido em papel moeda, hoje muito mais simples, vem por meio de um link, de um QR Code, onde a gente pode confirmar a assinatura de quem fez essa assinatura do certificado, e a gente pode imprimir e colocar na aeronave. É importante que esse certificado esteja na aeronave para que seja atestado que ela está devidamente registrada, além de poder ser consultado no site da própria agência o registro dessa aeronave. Elisa? Tati, só fazendo um parênteses rapidinho, quando a gente fala de todos os critérios, né, para a gente fazer o registro de uma aeronave na ANAC, perante o RAB, por exemplo, ou em qualquer autoridade aeronáutica, a gente tem que lembrar que a gente está registrando um ativo extremamente valioso, é um ativo que voa, né? Eu tenho, na verdade, uma aeronave que eu posso levar a qualquer lugar do planeta e que normalmente tem muita tecnologia embarcada e que eu posso usar para fins bélicos, né? Então, para todos os efeitos, quando a gente fala de aviação civil, aviação comercial, aviação civil em geral, é muito importante que a autoridade aeronáutica tenha informações suficientes para rastrear quem é o proprietário, quem é o operador, como eu vou usar, quando eu vou usar, qual é a minha operação, o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer com essa aeronave. Então, é importante a gente colocar que não é que é um processo, a gente não está falando aqui de muitos documentos ou muitas informações, a gente está falando de efetivamente deter controle e rastreabilidade em cima de um ativo, de um bem, que pode ser usado para outras finalidades que não a finalidade a qual ele se destina. Né? Está aí o 11 de setembro como exemplo para não me deixar mentir. Então, o cuidado que a autoridade aeronáutica tem de ser criteriosa, de tentar abarcar o máximo possível de informações, é exatamente essa. Tá? A gente tem sempre que pensar nesse ponto para não achar, poxa, mas eu estou falando de muitos documentos, eu estou falando de muita informação. Não, existe um motivo pelo qual a gente está buscando todas as informações e existe um motivo pelo qual elas precisam ser apresentadas para que, como a Tati bem colocou, a aeronave tenha emitido um CA, né, o certificado de aeronavegabilidade, e um certificado de matrícula. E aí, só fazendo um parênteses, desculpa, Tati, eu acho que eu falei muito en passant, porque se eu começar a falar disso, eu vou até amanhã, mas por isso também a necessidade, aí, muitas vezes, do arrendador de pedir garantias, seja na forma de hipoteca, na forma, enfim, de sedução fiduciária, quando existe um contrato de leasing, e a importância de se registrar essas garantias no RAB, como a Tati está bem explicando, em razão de ser um ativo caríssimo, que pode ser usado para finalidades diversas, e muitas vezes a gente sabe que na prática pode ser de difícil localização, apesar de toda a tecnologia. Então, só parênteses. Perfeito, obrigada, meninas. É isso mesmo, né? Eu acho que foi bem colocado, é um valor muito grande e podendo ser utilizada para fins que não são os reais, né? E quando a gente fala isso, a gente pode ver, por exemplo, uma empresa que registra o avião como para uma aeronave para atividade agrícola, e aí ela vai lá e transporta passageiros. Não pode. Ela é registrada para aviação agrícola, né? A gente, nos últimos
tempos, a gente passou por inúmeros acidentes que aconteceram aqui no Brasil e que vitimaram muitas pessoas, e o processo sempre, vocês podem verificar, quando acontece alguma coisa, qual é a primeira coisa que acontece? Qual era a situação da aeronave? E quem vai nos dizer qual era a situação da aeronave é o RAB. Por quê? Porque ele vai e ele pega todo o registro. E aí é nessa hora que a gente consegue saber o seguinte: nossa, mas olha o que eles estavam fazendo. A aeronave era para atividade agrícola e ela estava transportando passageiros. E é aí que acontece também toda a parte da responsabilização criminal, a responsabilidade criminal por tudo isso. Então, isso é super importante, a gente vai falar um pouquinho mais disso agora no final. Um outro processo que também é super importante no RAB, todos são, mas esses que eu estou mostrando para vocês com documentação, são os que a gente usa, companhias aéreas de transporte aéreo regular, são os processos que... Não, pode voltar, Elisa, isso. Nós utilizamos com maior frequência, né? Primeira matrícula e cancelamento. Pode voltar, Elisa, é no outro slide. Não, no anterior. Isso, eu estou aí ainda. Não, passa para o outro, está no cancelamento. Próximo slide. Não, é que você está voltando, você está indo para trás, tem que ir para frente. Não, mais para frente. E não está querendo parar no cancelamento. Volta mais um. Isso, para aí. Eu acho que o slide está pulando, né? Mas vamos lá. Não é esse slide, gente, é o slide do cancelamento de matrícula, tá? Mas eu vou falar um pouco aqui para vocês. A hora que a Elisa conseguir, ela coloca o slide. Eu vou mudar aqui, eu tenho a mão nervosa, o slide do cancelamento. Só um instante. Isso, por favor. Vamos lá. Reserva. Mais um. Olha, eu vou... Então não acho tem. Que é um antes desse. Isso. Não, o anterior. O cancelamento do país de origem, sim. É porque eu tenho baixa visão, gente. Eu tenho Não tem problema, não tem problema. É o próximo. Isso, perfeito, Elisa. Muito obrigada. Então é esse aqui. Esse aí, perfeito. É esse mesmo, não tem problema. Essas tecnologias de hoje em dia, né, gente? A gente tem que se acostumar com cada coisa que tá louco, mas tudo bem, a gente consegue. Aí vamos lá. O próximo exemplo que a gente tem aqui é de cancelamento de matrícula. Então, nós temos uma série de documentos também que são necessários para que uma matrícula seja cancelada aqui no Brasil. E por que isso é necessário? Porque não existe em local nenhum do mundo uma aeronave registrada em mais de um país. Justamente para que exista toda essa rastreabilidade que a Flávia falou, é necessário que o registro esteja num só local. Até mesmo por quê? Porque a partir do momento que aquela aeronave é registrada num determinado país, ela tem que seguir as regras daquela autoridade aeronáutica onde ela está. Então, nós temos, por exemplo, as regras de aeronavegabilidade, de operação. Então, uma aeronave que é registrada aqui no Brasil, ela vai seguir todas essas regras. Eu não tenho como ter duas aeronaves registradas em países diferentes. O que a gente vai ter? O processo do intercâmbio, que foi o que eu falei para vocês. Ela não deixa de estar registrada no país de origem, mas para ela operar em outro país, ela também tem que seguir as regras do país onde ela está operando em termos de operação e de aeronavegabilidade também. Então, a gente tem aqui o CNPJ, que é necessário, o instrumento de cancelamento e matrícula original, que também, geralmente, em outro idioma, em inglês, ele tem que ser traduzido aqui para o português, por meio de uma tradução juramentada. Tem que ter o cancelamento o consentimento, perdão, do proprietário, ele tem que dar o ok para esse cancelamento.
tem que ter as procurações das partes. O CA e o CM originais hoje já não tem mais tanta aplicabilidade se eles foram emitidos digitalmente, né? Não tem isso. A gente tem também a baixa da hipoteca, que é o que a Isabela comentou com a gente, né? Das garantias que um contrato desse precisa ter. Também tem que ser apresentada a baixa da hipoteca, apresentar a renúncia do IDERA, e também a gente tem que pagar a TEFAC, né? Porque, novamente, estou movimentando a máquina da agência. E quando eu faço esse movimento, eu preciso efetuar o pagamento da taxa de fiscalização. E aí, na segunda parte, que já é uma parte que a gente tem aí a emissão pela ANAC do certificado de exportação e a declaração de exportação, que vai para a autoridade aonde a aeronave vai ser registrada, né? Ela sai aqui do Brasil, às vezes a gente tem aeronave registrada nos Estados Unidos, Alemanha, enfim, no mundo inteiro, né? E esses são os processos, que são os processos, digamos assim, que mais as empresas de transporte aéreo regular utilizam no RAB, né? Às vezes a gente tem alguns que saem um pouco da curva aqui, mas na grande maioria são esses. E por fim, você pode passar o último slide, Elisa, por favor? Isso. E por fim, eu queria muito dividir com vocês, como eu falei no começo, que vocês acessem essa matéria. Essa matéria é da Luciana, a Luciana Ferreira Vieira, ela é a gerente técnica responsável pelo RAB, e ela publicou essa matéria pelo Aeroin, e, assim, a matéria está muito boa, de uma forma simples, fácil, para a gente poder entender um pouco o histórico do RAB e essa correlação tão importante que existe entre o Registro Aeronáutico Brasileiro e o tema de segurança operacional, que é também um pouco do que a Flávia falou, né? As informações, os dados que estão ali no RAB, eles trazem muita confiabilidade, eles têm essa garantia da confiabilidade e da segurança das informações, tanto dos operadores aéreos como das aeronaves, e isso faz com que haja diretamente um gerenciamento dos riscos à segurança operacional, porque a gente consegue garantir, através desses registros, dessas informações, a manutenção dos padrões de segurança da aviação aqui do Brasil. Então, se vocês puderem, entrem, leiam. A matéria, bom, nós que somos apaixonados pela aviação, a matéria você lê muito rápida, e ela é muito didática. Então, eu finalizo a minha apresentação com uma felicidade muito grande de poder estar aqui, dividindo um pouquinho com vocês o que é o nosso dia a dia, né, com o que nós trabalhamos, e mostrar para vocês e que a gente possa contribuir para que vocês também desenvolvam essa paixão que a gente tem pela aviação, que vocês também desenvolvam, e possam atuar nessa área do direito aeronáutico, que realmente é uma área fascinante. Muito obrigada. Perfeito, Flávia, Isabela e Tatiane. Temos muitos elogios, dezenas de elogios aqui, a aula de vocês. E tem uma pergunta da Arina, e eu vou jogar ela aqui no chat, na tela para vocês. Qual tipo de contrato utilizado por aeronaves de frota brasileira de empresas de aviação comercial, né? Gol, Azul, Latam. Deixa para as meninas que certamente vão saber responder isso muito melhor que eu neste momento. Isabela, com certeza. Então, gente, com base na base de dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, olha a importância do RAB de novo, que disponibiliza, quem quiser acessar, informações na apresentação públicas. tinha o link informações públicas. Disparado são contratos de arrendamento operacional, que é o arrendamento mais simples, o que, a grosso modo, não tem opção de compra. A diferença é gritante. Tem algumas, obviamente, aeronaves que são objetos de arrendamento financeiro, mas, assim, disparado, desses 92%, eu arriscaria que 90% são arrendamento operacional. Exato. É isso mesmo. Muito bom, parabéns, Flávia, parabéns, Isabela, Tatiane.
Você tem mais alguma observação para falar? Alguma... Elisa, a gente deixou no final da apresentação, tem nossos contatos, inclusive tem aí links. Quem quiser entrar em contato, quiser, inclusive curiosidades, se tiver interesse em falar mais sobre o tema, discutir. Eu, pessoalmente, e tenho certeza que a Tati e a Isa também, a gente vive essa realidade do direito aeronáutico, do mundo aeronáutico há alguns anos, e a gente realmente curte o tema. Então, qualquer curiosidade, discussões, quem quiser entrar em contato, a gente está à disposição aí, o que a gente puder dividir de conhecimento, compartilhar, eu acho que é sempre útil e acho que pode agregar para outras pessoas também, sejam novos entrantes, sejam pessoas que tenham interesse em saber um pouco mais dessa realidade do nosso dia a dia de trabalho. Tatiane, Isabela. A gente agradece demais a oportunidade, agradece ao UFRJ, agradece ao escritório, ao Albuquerque Melo. É uma oportunidade, o ministrar aulas, para mim, é a minha segunda paixão, né? A aviação é a primeira, poder dividir conhecimento é a minha segunda paixão, é muito gratificante isso, e poder mostrar um pouquinho do que é o dia a dia dentro de uma companhia aérea, quando a gente está falando de contratos aeronáuticos. Então, eu agradeço demais a oportunidade, agradeço também a Flávia e também a universidade por terem nos dado essa possibilidade. Muito obrigada. Bom, aproveitar também para agradecer a Flávia Albuquerque Melo, mais uma vez, pelo convite. Estou vendo alguns nomes aqui do escritório que eu já conheço. João Pedro, Cristiane, beijos para todos. Queria agradecer, é uma oportunidade muito, assim, pessoalmente para mim, tem muito significado por estar dividindo esse espaço com duas das profissionais que eu mais admiro no meio. Eu canso de falar isso para elas, então, assim, estou até sendo repetitiva, mas é muito sincero, por isso que eu falo repetidamente. E é o que a Tati falou, o conhecimento poder dividir o conhecimento eu acho que é um propósito que é muito forte para nós três, né? E a gente estudar é revolucionário, assim. É necessário, a gente está sempre estudando, sempre aprendendo, e poder dividir um pouquinho isso não tem preço. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada à LADEIP, obrigada à professora Carolina e obrigada à FRJ, Faculdade Nacional de Direito, aqui do meu Rio de Janeiro. Obrigada, gente. Bom, nós que agradecemos. Pessoal, encerramos por aqui e aguardamos vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas. Muito obrigada pela presença.